Eleições 2026 na TMC. Hora de uma entrevista aguardada e anunciada por nós desde a abertura aqui do TMC 360. Vamos dar direito, claro, à réplica sobre esse assunto, essa fala da pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann. Vamos falar agora com o juiz federal, professor universitário, mestre, doutor em Direito, ele que se tornou uma figura nacional, até internacional, à medida em que a Operação Lava Jato aparecia mais e mais no noticiário. Torna-se ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, deixa o cargo se queixando da interferência por parte de Jair Bolsonaro, esboça uma campanha à presidência da República em 2022, mas acaba disputando com sucesso uma vaga no Senado e agora busca o governo do estado do Paraná, com números bastante promissores nas pesquisas até agora. Ao vivo aqui no TMC 360, Sérgio Moro, bom dia. Bom dia, tudo bem, Joana? Grande prazer estar falando aí com a TMC, com todos vocês. Muito obrigada. Eu queria, independentemente das divergências políticas de quem nos escuta, o senhor entrou para a história recente do país como um dos rostos mais fortes do combate à corrupção no Brasil. Na história, representou para milhões de brasileiros a ideia de enfrentamento ao poder político, à impunidade, às relações pouco transparentes entre empresários e autoridades. Justamente por isso, chamou muita atenção um vídeo do portal Metrópolis, não sei se o senhor viu, que viralizou nesta semana, há 2 dias, no Twitter, em que o senhor aparece ali do lado de Flávio Bolsonaro, no momento em que Flávio Bolsonaro está dando uma entrevista coletiva e falando que ele foi sim, pessoalmente, à casa de Daniel Vorcaro, que hoje é o principal nome da corrupção do país. Então, temos aí 2 opostos. Muita gente interpretou a sua expressão ali concentrado naquela fala, no pronunciamento de Flávio Bolsonaro, como um desconforto. Eu queria saber, para começar essa entrevista, o que passou pela sua cabeça naquele momento, naquele pronunciamento? Olha, Joana, eu estava apenas ouvindo ali as explicações. A gente tem que ressaltar que eu assinei todas as CPIs do Banco Master, inclusive também o PL o fez e o próprio Flávio Bolsonaro, querendo que as investigações fossem realizadas. Quem obstaculizou a implementação da CPMI, e sempre foi contra a assinatura, foi o PT. Agora eles estão com um discurso diferente. Mas se a gente for ver na prática o que acontece na realidade do país, eu posso te dizer que eu estava lá, eu estava na CPMI do INSS, e nós estávamos apurando, acho que o crime mais vergonhoso da história recente do país, que foi o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. E surgiram, no curso dessas investigações, suspeitas do envolvimento do Lulinha, filho do Lula, inclusive com relacionamento comprovado com o careca do INSS, que é o Marcos Valério do nosso tempo. E nós ali requeremos uma série de diligências para apurar esses fatos, e a base do governo orientada pelo Lula atuou para que essas investigações não fossem adiante. E, aliás, semana passada tivemos aí a notícia de que o delegado que investigava o caso do INSS foi removido sem maiores explicações pelo governo Lula, foi substituído. Então, um quadro bastante tenebroso. Eu sempre tenho dito o seguinte, o PT tem fetiche aqui por corrupção e a gente tem que acabar com esse governo que permitiu que a roubalheira voltasse. Agora, da parte ali do PL, do Flávio e da minha própria parte, nós sempre promovemos e requeremos a realização das diligências necessárias para a apuração de todos os escândalos, inclusive desse caso do Banco Master. Mas, senador, então vamos esclarecer quem tem fetiche aqui, porque a Gleisi Hoffmann, entrevistada pela TMC no Paraná, nessa série de sabatinas, disse que o senhor tem fetiche com relação ao PT. Agora o senhor fala exatamente o oposto ou quase o oposto. Quem tem... A gente podia sair dessa história de fetiche e entrar em discussões mais sérias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa etiqueta do fetiche aí, que, né, serve muito bem para redes sociais, mas na prática quer dizer o quê? Olha, para a gente entrar numa discussão mais séria, posso te contar o que a gente vai fazer aqui no Paraná. A gente vai criar uma agência estadual anticorrupção. Nós vamos pegar a Controladoria Geral do Estado, que já existe, mas que funciona parcamente em relação a esse tema, e vamos empoderá-la. Vamos ali trazer, inclusive, auditores da Receita Estadual para trabalhar e fazer sindicância patrimonial para identificar enriquecimento ilícito. Além disso, o meu projeto
envolve ter essa agência com um diretor com mandato fixo. Assim, ele pode fazer o seu trabalho sem qualquer possibilidade de sofrer interferências no seu trabalho, sem que ele possa temer qualquer espécie de pressão política, inclusive da parte do governador. Claro que se a gente for honrado com essa preferência pelos paranaenses. O nosso projeto aqui envolve transformar o Paraná num modelo de excelência de prevenção e de combate à corrupção para o país. Quem sabe a gente possa até inspirar práticas ali em Brasília que sejam diferentes. Porque hoje, o que acontece? As pessoas olham para Brasília e elas ficam desoladas, ficam entristecidas pelo que aconteceu. Com o desmantelamento da Lava Jato, e ninguém nega que houve corrupção, que foi descoberto ali pela Operação Lava Jato, a Petrobras foi saqueada, tanto que ela recuperou mais de 6 bilhões de reais por conta do trabalho da Lava Jato, mas com o desmantelamento dela por razões políticas, isso abriu as portas do inferno para a roubalheira. Nós vamos provar aqui que no Paraná que nós somos honestos, que nós podemos fazer diferente e que nós não toleramos de qualquer maneira qualquer espécie de desvio. Aí eu aproveito e peço uma comparação, uma vez que o senhor tem a experiência da própria Operação Lava Jato, que a gente sabe até agora do caso Banco Master, e provavelmente a gente sabe muito pouco ainda, é que é uma, vamos usar essa expressão que o pessoal costuma usar, é uma versão 2.0, uma versão mais potente das relações não republicanas entre poder público e poder privado, entre capital privado e poder público, melhor dizendo. Então, o que a gente sabe hoje? Uma enorme irregularidade no mercado financeiro, recurso público, dinheiro de pequenos investidores, aí a gente tem respingando esse escândalo no próprio mercado financeiro, no setor bancário, setor político, setor jurídico também. Então, consideradas as diferenças obrigatórias entre uma coisa e outra, qual que acabou sendo a lição da Operação Lava Jato? Ela foi esquecida, senador? A lição da Lava Jato é muito clara, não é destino manifesto do Brasil ser um país corrupto. Nós podemos avançar, nós podemos colocar, inclusive, responsabilizar pessoas que roubaram o erário na cadeia, como vários ficaram cumprindo tempo na cadeia, como o próprio presidente Lula, o Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, e veja, eles jamais foram declarados inocentes. O que teve foi, sim, anulação do caso, por motivos formais, no fundo, para mim, por motivos puramente políticos, mas sequer se teve a coragem de dizer que eles eram inocentes. A outra lição é que essa é uma luta permanente, ela não se esgota com o caso, e o sistema corrupto, ele revida, como revidou nesse caso. Então, veja, o que nós temos que fazer? Nós precisamos fortalecer nossos mecanismos e nossas instituições. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu apresentei um projeto de lei. Na verdade, na época não tinha o Banco Master, mas foi inspirado no caso das lojas americanas, que foi uma fraude contábil de 40 bilhões de reais e que acabou lesando muitos acionistas e controladores. Eu apresentei um projeto para a gente criar aquele programa que a gente chama de whistleblower, do soprador de apito, da gente poder proteger um informante desses ilícitos e também até prever recompensas, como outros países fazem de maneira muito eficaz. Foi inspirado no caso das lojas americanas, era para funcionar junto à CVM, foi aprovado no Senado, ainda tramita na Câmara. A gente está tentando trabalhar para que ele seja votado, mas ele está hoje numa comissão que é controlada pelo PT e que não coloca o projeto em pauta há muito tempo. Se ele tivesse sido aprovado, quem sabe essas fraudes também do Banco Master poderiam ter sido reveladas mais cedo, porque no fundo ali o que a gente tem? Uma fraude financeira, em que se utilizou o subterfúgio do fundo garantidor para a expansão de negócios vulneráveis e que as pessoas acabaram investindo e, no fundo, ali houve esse prejuízo de 40 e tantos bilhões de reais. E, do outro lado, você tem aí casos de suborno envolvendo diversas autoridades. Agora, é um escândalo também que nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos mecanismos institucionais mais rigorosos. O que a gente quer fazer, para além de fazer a crítica necessária, é ser propositivo, como esses projetos lá no Senado Federal que eu tenho apresentado, ou como o projeto que a gente está construindo para o nosso estado do Paraná. Chega de achar que nós estamos fadados a ser corruptos. É o mesmo tema que a gente quer fazer no Paraná com a segurança pública. O projeto nosso aqui envolve, vamos fazer do Paraná o estado mais seguro do país. Entre outras coisas, dentro desse nosso projeto, queremos criar algo que funcionou muito bem a nível federal, que é uma penitenciária estadual de segurança máxima,
onde nós vamos colocar os piores criminosos do Estado, para mandar um recado: olha, se você cometer crime no Paraná, o teu destino final pode ser esse. E quem sabe aí, nesse contexto de alta corrupção, possamos até enviar alguns condenados por corrupção para esse presídio estadual de segurança máxima também. O senhor falou sobre fortalecer instituições. Nós estamos passando por um momento delicado no que diz respeito à credibilidade, uma crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber se o senhor considera que o ministro Alexandre de Moraes é um inimigo da direita. Eu não gosto desses rótulos, Joana. O que eu acho apenas que o Supremo Tribunal Federal, e eu falo isso com um pouco de dor, porque eu fui juiz por 22 anos, tenho grande respeito pelo judiciário, o Supremo Tribunal Federal também não está acima da lei. Então, essas suspeitas, por exemplo, que surgiram relacionadas a ministros, têm que ser apuradas, têm que ser investigadas. Aliás, eu estava na CPI do crime organizado, lá que estava sendo presidida pelo senador Alessandro Vieira, e nós tentamos realizar alguma investigação sobre isso. Nós fomos também obstaculizados. E o PT também atuou nessa CPI, ao final depois, né, nós acompanhamos isso, para que o relatório não fosse aprovado, o que foi ali uma pena. E, ao meu ver, assim, investiga, se concluir, não tem nada, ok, arquiva. Agora o que a gente não pode ter é simplesmente varrer esses fatos para debaixo do tapete, porque eles voltam maiores. E a outra situação, né, que eu tenho visto também, e isso fomenta uma discussão sobre uma alteração da Constituição para uma reforma judiciária, é uma interferência excessiva do Supremo Tribunal Federal em matéria legislativa. Veja que o Supremo é importante, é uma instituição que está desde 1891, tem um papel na revisão judicial da constitucionalidade das leis, mas a gente viu diversas vezes aqui um modelo de governo em que o Executivo perdia no Congresso e se socorria ao Supremo Tribunal Federal para implementar a sua pauta. Foi assim na lei do marco temporal, foi contra a lei das estatais, foi naquela política de descriminalização das drogas, foi igualmente naquelas ações para, vamos dizer assim, tentar de alguma maneira expandir por regulamentos o controle sobre a internet, a censura sobre a internet. Então, esse modelo está errado. A democracia depende da população, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. O Supremo tem um papel, mas hoje ele está distorcido. Senador, o senhor está muito bem posicionado nas pesquisas até agora, na sua pré-candidatura. Mas, considerando o que a gente tem visto até agora sobre Flávio Bolsonaro e os números dos outros pré-candidatos da direita, o senhor, eventualmente, aceitaria um papel de unificador desse campo e desistiria da sua candidatura e entraria como candidato à presidência da República? Não, meu foco é o Paraná. Eu tenho um compromisso aqui que eu já assumi com os paranaenses. Tenho dito muito claramente, Felipe, Paraná vai ser a nossa fortaleza, né? Se Brasília se perde, se Brasília se transformou numa moderna e triste Sodoma e Gomorra, nós vamos fazer aqui diferente. Fortaleza em vários sentidos. Da integridade e da honestidade é um, mas também um porto seguro para todos os brasileiros no que se refere à defesa das nossas liberdades, da defesa do direito de propriedade, da busca da segurança jurídica e um modelo de desenvolvimento por excelência. Eu trouxe aqui para a minha chapa, convidei para ser candidato a vice, o Edson Vasconcelos, que é o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, que é um empresário relativamente jovem, e nós estamos trazendo aqui todos aqueles conceitos de inovação e tecnologia. Eu quero fazer do Paraná não só o polo do agro, né, e o agro é muito forte aqui no Paraná, nós temos orgulho dele, mas eu quero fazer do Paraná um polo de tecnologia e de inovação. A economia do futuro, nós sabemos, é inteligência artificial e tecnologia de informação, e nós precisamos avançar muito nisso, fazer o Paraná o mais competitivo. Então, esse compromisso eu já assumi aqui com a população do meu estado, e para mim essa já é uma tarefa que, vamos dizer assim, muito nobre e que me honra muito se eu for, vamos dizer assim, receber a confiança dos paranaenses para fazê-lo. A gente está bem hoje nas pesquisas, lideramos e com uma certa folga essas pesquisas, tem até uma perspectiva de vitória em primeiro turno, mas a gente sabe que tem longo tempo pela frente e vai depender muito da nossa credibilidade, da possibilidade da gente apresentar um projeto sólido para os paranaenses. Agora, não vou me omitir a nível nacional.
e o nosso projeto envolve também derrotar o Lula, porque o país não aguenta mais 4 anos desse desgoverno que não é fundado assim em boas práticas e boas políticas. Eu tenho falado com muita gente, inclusive da área da economia, e tem uma crise fiscal no horizonte se não houver uma mudança drástica de como se vai conduzir a economia. E nós estamos vendo esse progressivo endividamento das famílias, das empresas, o crescimento da recuperação judicial. Vou te dizer uma coisa aqui, Felipe, também, Joana. Eu andei circulando pelas feiras agropecuárias aqui do nosso estado desde o início do meu mandato. E esse ano, em particular, eu nunca vi um ano tão ruim em matéria de volume de negócios. As empresas, os agricultores, estão todos endividados. Se eles estão assim, você imagina os demais cidadãos, para todo tipo de atividade econômica. Então, o Brasil rumo a um precipício se não houver uma alteração de rumo drástica em relação às políticas do governo federal. Hoje, Flávio Bolsonaro, o pré-candidato do PL, é o único com condições de derrotar o Lula, como revelam as próprias pesquisas. Senador, muito obrigada pela entrevista. O senador tocou um ponto muito importante quando nós falamos sobre as pré-candidaturas e os planos de governo para a presidência. E em instantes teremos uma entrevista com o pré-candidato Ronaldo Caiado. Também vamos falar sobre isso, que é economia. Mas o nosso debate ele está tão contaminado pela corrupção, pela insegurança, por essas questões que nós, às vezes, temos dificuldade de entrar nas questões da economia e economia a médio e longo prazo, que é algo que é muito importante para a nossa população, para o nosso país, para a nossa segurança também. Senador, obrigada por estar aqui no TMC 360, pela sua entrevista, pelas suas palavras. Um ótimo trabalho nesses longos meses desse ano de eleições. Joana, eu agradeço, só quero secundar suas palavras aí, que a gente está precisando resolver problemas do século XIX, do século XX, antes de entrar no século XXI. Então, ser honesto, íntegro, combater a corrupção é pressuposto. A gente tem um país seguro para as pessoas saírem às ruas sem ser medo de ser assaltado, sem medo de ser morto, inclusive, em assalto, é um pressuposto. Então, nós precisamos lidar com essas questões, resolver isso, e temos que enfrentar o futuro, né? Como disse aqui, tecnologia, inteligência artificial. Então, muito bem colocado aqui as suas palavras, me permita observar, e esse é o plano, esse é o projeto que a gente tem para o Paraná, preparar ele para o século XXI e para o futuro. Muito obrigado pela oportunidade e quero mandar aqui um abraço para todos os ouvintes da TMC.